O aquecedor com termostato é o item mais importante para o beta, porque ele garante que o peixe terá uma temperatura sempre estável, e as mudanças de temperatura que trazem doenças a este peixe. Claro que uma água poluída também traz doenças aos peixes, mas no caso do beta eu julgo que a temperatura é o item mais importante na montagem, pois pequenos aquários se tornam muito mais instáveis no quesito temperatura. O aquecedor comum é somente uma resistência dentro de um corpo de vidro, e ele aquece a água sem parar. Já o aquecedor com termostato aquece somente a água até a temperatura estipulada por você, e nisso dá mais segurança para o peixe e conforto para você, que não precisa ficar indo lá medir a temperatura o tempo todo. Geralmente aquecedores com termostato é fácil de identificar. Ele possui um regulador ali, uma alavanca e os números com temperatura. Aí você escolhe o número ali e o equipamento faz o resto. Então, se você estiver com dúvida quando ir na loja, é fácil de ver quando é um aquecedor com termostato. O problema maior é encontrar um termostato pequeno e de baixa potência. Geralmente nós só encontramos termostatos para aquários grandes, e por isso que eu indico no mínimo um aquário de 15 litros para cima, pois aí conseguimos encaixar o termostato e não há perigo de esquentar a água muito rápido. Muitas pessoas compram um termostato escolhendo modelos que atendem 1 watt por litro. Ou seja, se seu aquário for de 60 litros, um termostato tem que ser de 60 watts. No meu caso, eu usei um de 60 watts num aquário de 15 litros e deu conta tranquilamente, sem problemas e sem perigo ao peixe. Um outro exemplo seria um aquário de 10 litros, um termostato de 10 watts. Então, 30 watts daria conta sem problemas. Por exemplo, se o aquário tiver 10 litros, se o termostato tiver de 30 a 40 watts, ele vai dar conta sossegado. Quando eu escolhi lá o aquário mínimo sendo 15 litros, foi pensando principalmente no termostato, pois além de um termostato não caber dentro de um aquário pequeno, aquário com menos de 10 litros fica muito instável, então o termostato poderia alterar essa água muito rápido. Isso talvez a longo prazo poderia trazer problemas ao peixe. Imagina lá um aquarinho lá de 10 litros ou até menos, com um cilindro de vidro dentro dele, onde o peixe ia ficar, né? Não teria espaço para acomodar o equipamento e o peixe. Existem sim termostato feito para betas, mas é difícil de encontrar, e por isso que o tamanho do aquário é importante. Não adianta nada que eu indicar um equipamento próprio para betas e não ser possível encontrar nas lojas. E se bobear, por ser raro, deve ser até mais caro. É bom comprar um termômetro só para ficar de olho na temperatura como ela está. O termostato ele não pode ser ligado na tomada e depois colocado na água, ou seja, ele não pode ser ligado fora da água. Primeiro colocamos ele no aquário e depois sim ligamos ele na tomada, porque se ele estiver quente, quando ele entrar em contato com a água vai dar um choque e quebrar o vidro. Com o aquário montado esperando o tempo de ciclagem, o tempo para as bactérias surgir, deixar o termostato ligado ou não é uma opção sua. Mas quando formos adicionar o peixe, aí sim ligamos o termostato e aí ele vai ficar ligado para o resto da vida, corrigindo a temperatura. Mesmo no verão, é bom deixar ele ligado, pois a principal função do termostato não é só aquecer a água, mas sim manter ela estável. Pois no verão mesmo, temos momentos de temperatura mais fria e essa mudança pode fazer sim mal ao peixe. A ciclagem que eu falei fica para um próximo vídeo. Bem, por enquanto é isso, muito obrigado e até a próxima.